vamos lá. Eu sou o Lucas, hoje eu vou ensinar aqui, hoje eu vou mostrar na verdade como funciona a nossa estrutura, como a gente utiliza o WebRAM Studio para rodar nossas aplicações, né? Na verdade, nossa estrutura ela é uniforme, então todos utilizam a mesma aplicação, né? Para rodar as aplicações, que é o Apache Tomcat, que a gente chama de WebRAM Studio, mas é a mesma coisa. Eu vou ensinar vou te mostrar como que funciona, na verdade, o Tomcat, e mostrar algumas coisinhas, algumas boas práticas e manutenções que a gente tem que fazer nele. E no final a gente vai instalar um do zero aqui. Bem, nós utilizamos esses serviços aqui para rodar os nossos sistemas. No caso aqui é da didática, então a gente é do hospital, né? E do sistema de hospital. Mas não tem nenhuma diferença para a da modernização, tá? É só o sistema mesmo em si. Agora, o que é o Apache? O Apache, na verdade, é um servidor de aplicações. Ele pega a nossa aplicação e joga para a web, né? Joga para HTTP, joga para ser acessado externamente e internamente, certo? Ele compila o Java, né? Os sistemas Java que a gente tem. E como ele funciona? Como é feito isso? Dentro da pasta Tomcat, Web Apps, a gente tem o ponto A. O ponto A não é nada mais nada menos do que todos os arquivos dessa aplicação compactados. Todos os arquivos dessa aplicação que ele precisa para funcionar, né? Então, até se a gente abrir, por exemplo, com o WinRAR aqui, você vai ver que esse ponto A nada mais, nada menos do que são os arquivos aqui que ele extrai para essa pasta depois. E interpreta e gera o servidor HTTP, né, que é onde roda o sistema. Os sistemas você precisa tanto do ponto A, que são os arquivos de interpretação, quanto dos systems, que é em si o sistema, onde está conectado com o banco de dados, é onde foi programada a regra de negócios, né? E dentro disso você conecta com o banco de dados, que ele faz essa comunicação aí com tudo, que é banco de dados, sistema e aplicação, certo? Então esse é a nossa estrutura. Do que a gente precisa para ela funcionar? A gente precisa de um WebRAM ou Apache, o sistema e o banco de dados, certo? Então a gente precisa das três coisas. O banco de dados vai ser onde vão ser salvos tudo do sistema, né? Então cadastro, um texto, enfim, imagem, tudo vai estar salvo no banco de dados. A aplicação é o que vai transparecer isso para fora. E o sistema em si é onde vai ser programado, que no caso é o WFRE, né? Sempre isso aqui. E como que a gente acessa essa aplicação? A gente tem um padrão aqui na modernização que sempre no nome a gente coloca a porta HTTP, que é onde é acessada, no meio. Então, por exemplo, a gente tem aqui WebRAM livre 01.10.27.20.27.30.27, certo? Qual a porta que a gente vai acessar? Se é a do meio, é a 2027. Localhost, vou até acessar de baixo, 2028, que já está aqui. Isso aqui é o que fica para fora. Quando a gente libera essa porta no firewall, a gente consegue acessar IP, porta, contexto. Isso daqui é sempre o contexto. Isso daqui é sempre esse nome que está aqui. Olha, WebRAM livre 02, Tomcat, Web Apps. Esse é o contexto. Sempre vai ser o nome que tiver aqui. Então, se tiver barra WebRAM Studio, TRB, tributos, né, no caso, FPG, folha de pagamento, você vai acessar assim. A porta ou está definido aqui ou no conf server XML. Esse caminho, WebRAM Tomcat conf server XML, certo?
Então, a gente às vezes troca, a gente coloca a porta 80, coloca a porta 443 e vai ser tudo visto por aqui. Mas está tudo dentro do sistema, tudo dentro dessa mesma dinâmica, né? Do mesmo padrão de diretórios. O banco de dados. Como que a gente conecta o banco de dados agora no Tomcat? Todo sistema precisa de um acesso de administrador para mexer no banco de dados por questão de segurança. A gente acha isso sempre na pasta config admin.xml e ele fica aqui, o login e a senha. Então a gente sabe que aqui o login é admin e a senha 3 traços M123 é uma das padrões, né? Principalmente no dev aqui, admin. E nisso, no gerenciar os sistemas, a gente consegue apontar qualquer banco de dados para cá. No caso aqui, a gente está apontando aí PWJ Transparência Mesquita, 15/7/2023. É um backup, né? E do servidor transparência.modernizacão.com.br, usuário e senha do banco. Na configuração avançada aqui, a gente tem que colocar a porta também, que vem desse banco. Pode vir sempre da 14, a porta padrão do SQL Server é a 1433. Quando vem da porta padrão, não precisa ser adicionado isso. Agora, quando é uma outra, precisa ser colocado aqui como parâmetro, né? Novo parâmetro, porte e o número da porta. Beleza. Dentro dessa configuração aqui do WebRAM, a gente tem os parâmetros de configuração também que são bem importantes saber. O que são eles? A gente tem o agendador, o autocarregar, componentes, relatório e sessão. Desse daqui, o que é importante mesmo entender são esses daqui. E isso tem na documentação da Softwell, que eu vou deixar na descrição também, já do vídeo, já para deixar tudo bem documentado. Esse debug cached files é para debugar todos os arquivos que já estão no cache. O debug mode é para debugar tudo que está acontecendo na aplicação. Então, uma função ela vai gerar um debug dentro do texto. A gente tem aqui dentro do Tomcat, dentro dos diretórios do Tomcat, a gente tem essa pasta logs. E dentro dessa pasta logs a gente tem os logs. Quando a gente bota o debug aqui, ele vai aparecer debug, Tomcat e tal, e vai aparecer todas as funções que estão sendo processadas e o que está dando um erro, o que não está, certo? Beleza. Então, isso é importante saber, porém, tem que olhar em todas as aplicações e ver se isso está desligado, porque isso só é ligado quando acontece algum erro que você precisa debugar, certo? Isso, se tiver ativo em produção, o sistema vai ficar absurdamente lento, porque antes dele processar as funções, ele vai primeiro gravar no arquivo de texto, debugar para depois acontecer o que tem que acontecer. Então isso é muito importante que esteja no 0 e no 1 apenas quando for debugar, certo? Esse default local aqui é a aplicação, então se for em inglês você vai colocar end, US, aqui está PTBR, porque a gente é brasileiro, tem que deixar no PTBR. Rule Timeout. Rule Timeout e tempo são os dois mais importantes que a gente tem. O Rule Timeout, ele funciona o quê? Ele é um timeout de regra. Então, ele delimita por quanto tempo a função vai ser rodada sem ser morta. Então, vamos supor, aqui está com 30 mil, né? 30 mil no caso dá 5 minutos, se eu não me engano. 5 minutos de função rodando já é o suficiente, é para ser o suficiente para ela rodar. E acabou. Agora, se ela travou, em 5 minutos ele vai lá e mata. Em 5 minutos ele viu que travou, ele vai lá e mata automaticamente por esse Rule Timeout aqui. E o tempo? O tempo é o tempo de sessão. Então o usuário logou no sistema, ele ficou 5 minutos sem mexer, ela vai lá e mata a sessão dele, entendeu? Então são coisas que a gente padroniza também, mas isso é importante entender porque tem sistema que a gente muda, tem sistema que não. Isso é bem importante de aprender. Dá uma olhada na documentação da Softwell também, porque isso são coisas exclusivas do Maker. Então, isso tem que estar bem estudado, isso tem que estar bem verificado em todos os sistemas.
porque isso sim pode causar um problema muito grande. Beleza. Esses outros aqui, relatório, é o gerador padrão, isso também está na documentação. Componentes, autocarregar, agendador, isso tudo não é tão importante assim, mas é muito interessante de saber o porquê eles estão aí, né? Então tem que ler a documentação lá para dar uma olhada mais nisso, mas a sessão realmente precisa ficar fixado. Por isso que eu estou passando por ela aqui. Beleza. Esse daqui é o painel de administrador, né? Então isso daqui precisa só a gente ter as senhas, não passar isso para longe, porque a gente tem informação sensível aqui, a gente tem conexão com o banco e isso precisa estar muito bem direitinho. Beleza. Aqui nos sistemas, então tá feito. Como que o Tomcat como que você acha essa senha? De novo, modernização, WebRAM livre, né? Config admin, ele sempre está aqui. Agora, boas práticas. O que pode acontecer no Tomcat que a gente precisa de uma manutenção, né? De vez em quando o Tomcat dá uns erros e você precisa reiniciar. A gente tem dois jeitos de voltar no Tomcat Pro. A gente tem a reinicialização e o republicar o Tomcat. A reinicialização nada mais, nada menos do que reiniciar o serviço. Então a gente vem aqui, reiniciar. Eu sempre recomendo abrir o gerenciador de tarefas, porque aqui no Windows dá erro quando você tenta reiniciar por aqui. Você verificar qual que é. Olha, achamos aqui, cadê? Saúde 02, WebRAM livre 02, aqui. Eu finalizo e ele sobe de novo. Como que eu vejo que ele subiu? Tento acessar de novo aqui e espero ele voltar, né? Essa é a reinicialização mais rápida. Isso não corrige problema, mas a reinicialização, às vezes o sistema está lento, o sistema está travado e já resolve. Agora, o processo mais completo, o certo de fazer, é o republicar. O que é o republicar? É a gente subir a aplicação toda do zero novamente. Como que isso funciona? A gente para o serviço, e espera, né? Espera aqui parar. De novo, o Windows sempre dá erro, então não tem problema nenhum finalizar a tarefa aqui. A gente vem na pasta, direto aqui, Tomcat, WebApps. Lembra que eu falei que descompacta? A gente apaga essa pasta descompactada. Nunca o ponto A, a gente apaga a pasta. Vem no Work, Catalina e apaga. E como não tem uso, né, essa pasta temp aqui não tem nada, mas a gente apaga tudo que tiver dentro da pasta temp também, porque isso é cache. A gente está aqui tentando fazer a aplicação toda ser gerada novamente, toda ela de novo, né? Então a gente vem e inicia. Aqui ele demora mais. Por quê? Porque aqui ele está descompactando tudo isso de novo. Olha, a pasta está sendo criada, está descompactando tudo que tem aqui no arquivo .a. Aí demora mais para subir, por isso que não é toda vez que a gente faz. Isso é só quando dá um erro, quando dá um 404, quando a aplicação não sobe do jeito que a gente quer que suba. Aí a gente republica. Como é um sistema que não tem nada, ele já subiu. Mas ele vai dar um erro aqui de login timeout porque não tem nada no banco. Mas mesmo assim ela ainda demora até para dar o erro, porque quando a gente republica ela fica do zero, né? Beleza. Agora, para mostrar como funciona desde o começo, a gente vai criar uma aplicação do zero, certo? A gente sempre tem essa aplicação, isso em todos os servidores, a gente já tem ela até nos downloads. Esse ICEP nada mais nada menos do que um instalador em branco do WebRAM, onde você vai escolher todas as portas, tanto a do shutdown, quanto a de HTTP, quanto a AJP, que a gente usa para comunicação com o proxy. Então a gente coloca aqui, é um processo bem padrão, você vai colocar aqui o WebRAM livre 03, no caso, né? Instalar. Eu recomendo sempre ter um padrão de instalação.
Então, igual, a gente tem 3 portas que a gente precisa. A gente já tem aqui 1027, 1028 e 1029 já ocupadas. Então, a gente vai fazer o quê? 1030, 2030, 3030. Que aí a gente já fica com um padrão, a gente já tem um padrão de portas e a gente acaba até se confundindo menos com isso daí. Assim que terminar a instalação, ele vai vir um TXT pra gente, que é onde a gente vai modificar. TXT não, né? Um XML. Que você vai verificar aqui, ó. Connector port, cadê? A primeira sempre é o shutdown, tá? Aqui está o HTTP, cadê? Server port 8015 shutdown. Então a gente vai alterar para 1030. O HTTP, que é 5000, vai ser 2030. E o AJP 3030. Esse AJP é um protocolo diferente que a gente usa para ter mais segurança na comunicação com o proxy, tá? Server, beleza. Ele abre essa telinha que eu também vou ensinar como que a gente faz para abrir ela depois. E você tem que alterar aqui para deixar no padrão que a gente deixa todas as nossas aplicações, porque isso facilita demais a manutenção, demais. Agora, as memórias, eu sempre recomendo, sistemas que têm muita utilização, você coloca inicial 4 GB e aqui, né, 1024 vezes 8, 8.192, 8 GB para JVM. Por que isso? A JVM é uma máquina virtual. E toda máquina virtual a gente precisa de memória RAM para ela rodar. E o Java não são aplicações, digamos, performáticas. Né? O Java não é uma linguagem que é conhecida por usar pouco recurso. Ela usa bastante. Então, eu gosto de deixar no mínimo 8 GB para cada Tomcat. Isso aí. Certo? Aplicar, ok. A gente já vem em serviço e tá ele aqui, WebRAM livre 03. Agora, preciso modificar outra coisa. Você vem no caminho do executável, Ctrl C. Esse RS a gente muda para ES e coloca sempre um W depois do nome do arquivo, antes do .exe. E ela abre de novo. A gente tem algumas outras manutenções, por exemplo, colocar cache na aplicação, liberar espaço de cache. E como isso é feito? A gente vem em Tomcat conf context.xml e cola essa linha, resources cache max size. Isso é importante porque liberando mais cache, a aplicação fica ela fica mais rápida porque ela já carregou. Vamos pensar num jeito assim, por exemplo, no Google. Pesquisei alguma coisa no Google e da primeira vez demorou para abrir, mas na segunda sempre abre mais rápido. Por quê? Porque já tem as respostas carregadas. E a aplicação funciona do mesmo jeito, então a HTML já fica carregada, a primeira informação, a imagem que tiver na página já fica carregada. Isso é importante. A gente não pode extrapolar nisso porque isso consome muito recurso e acaba ficando lento depois. Mas a gente precisa de um espaço de cache para ser maleável aí. Certo? Bem, então é isso. Agora a gente vai passar para a parte de banco. E eu já volto aí para ensinar um pouco de como mexer nos nossos sistemas na parte de banco, né? Como fazer uma manutenção.